Uma mulher chamada Betinha inspirou o pequeno gigante da canção a compor uma de suas faixas mais conhecidas. Ela tinha uma gordine verde e andava pelas noites de São Paulo. Então, eu coloquei na minha cabeça: vou ganhar essa menina. Contou no livro Eu Não Sou Cachorro, Não. Depois de levar Nelson para um passeio de carro, no entanto, Betinha o abandonou. Na noite seguinte, ainda inconformado, compôs a música. O cantor de Caratinga, Minas Gerais, fez sucesso em 1967 com a canção Meu Grito, escrita por Roberto Carlos. A parceria se repetiu outras vezes nos anos 70, mas não com tanto apelo popular como em Os Brutos Também Amam, que deu nome a um disco de 1972. Timóteo contou a história real de uma mulher que o xingava de bruto e ignorante. Funcionou. A ideia para a letra, sobre o amor platônico entre um rapaz tímido e uma moça paralítica, surgiu em 1974, durante um show do cantor mineiro em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Do palco, Mendes viu uma fã pré-adolescente sentada em uma cadeira de rodas. Aí ele ficou impressionado pela alegria da menina. Aí no hotel, logo após a apresentação, ele convoca o compositor José Wilson e, naquela mesma noite, a música fica pronta. Uma sugestão do locutor Carlos Guarani, que trabalhava como diretor artístico da Rádio Globo, instigou Odair José a pensar numa música sobre a polêmica da pílula anticoncepcional. Tema que ainda era tratado como tabu no início dos anos 70. O compositor levou 6 meses para arrematar a letra, escrita depois de um encontro de bar com Tom Jobim, em março de 1973. Fenômeno nas rádios, ela foi proibida pela censura no governo do general Médici e liberada apenas em 1979. O maior sucesso do pernambucano não provocou estrondo quando foi gravado em 1987, mas, no fim dos anos 90, principalmente no sul do país, virou fenômeno. Nos shows, Rossi conta uma história real sobre a criação da música. Eu era um cabra safado, vivia chifrando a minha mulher. Um dia, cheguei em casa e vi que ela estava com outro. Saí para o bar para beber e chorar. O garçom pediu para que eu fizesse uma música. O hit foi criado enquanto Odair caminhava entre o estúdio da CBS, na Visconde do Rio Branco, e a casa onde morava na Rua do Riachuelo, no Rio de Janeiro. Nos versos, imagina a história de amor entre um homem comum e uma prostituta. Em entrevista à revista Showbiz, o cantor afirmou que o produtor Rossini Pinto não ficou satisfeito com a ideia. Estou te dando uma oportunidade e você me vem com uma música de prostituta, reclamou. Você vê que o Roberto Carlos faz? Beijo no cinema, deixa a garota no portão, eu te darei o céu. Ainda assim, a música de 1972 se tornou um dos maiores hits do goiano de Morrinhos. A canção que dá nome ao documentário de Anna Ripper foi gravada em 1973 e iniciou a invasão latina do cantor de Você é Doida Demais. Só no México ganhou mais de 50 versões. O compacto mexicano Voy a Rifar Mi Corazón vendeu 78 mil cópias na semana de lançamento. Em março de 1981, o cantor matou a ex-mulher Eliane. Foi por imposição da gravadora Fonogram, onde o artista gravava pelo selo Polydor, que uma falsa história triste, repleta de tragédia, foi montada para sensibilizar o público e de fazer Evaldo Braga um dos maiores vendedores de disco de todos os tempos no Brasil. Para o grande público e para a mídia também, o máximo que se sabia sobre o ídolo negro era que ele tinha sido abandonado numa lata de lixo. Os produtores do documentário ouviram dezenas de pessoas, dentre elas estão fãs anônimos, amigos, colegas,
críticos de música e, pasmem, um irmão de Evaldo Braga. É muito comum a gravadora montar um perfil para o artista e depois trabalhar como se aquilo fosse a verdade absoluta. Pelo menos para o público. Vejam Sidney Magal, lançado como cigano, tendo até hoje quem acredite na fábula. Magal também foi lançado pela Fonogram, fruto da imaginação de Paulo Coelho, ele mesmo, e Roberto Levi. Calouro da Jovem Guarda que conseguiu gravar alguns discos como cantor. Depois de ouvir o irmão de Evaldo confirmar que o cantor morava com o pai e os irmãos, fico envergonhado pelas dezenas de matérias escritas após a morte do cantor, conjecturas mil acerca dos direitos, do destino do dinheiro proveniente das vendas astronômicas, da infelicidade de não poder conhecer seus pais, da solidão de Evaldo. Me revolta saber que a equipe da Fonogram, na época, leu um pungente artigo escrito por Arthur da Távola na última página da revista Amiga e não teve a sensibilidade de contar a verdade em seguida. Segundo o irmão do cantor, a família era proibida de falar no assunto. Pior, tinha que concordar com a história da gravadora. Vocês acreditam nisso? É uma história maluca, não é verdade? O mercado fonográfico só respeita o lucro do artista. Só o dinheiro. Só o dinheiro. Não me importa se o viés que os une é o carisma dele ou o público. Antes, suga até a última gota de sangue. Depois, qualquer lugar é válido para agonizar. Basta lembrar dos grandes vendedores de discos do começo da década de 70. Olhar para o passado e constatar como eles vivem hoje. São rejeitados pelas mesmas gravadoras que preferem lançar coletâneas de sucessos, mesmo que não tenha o mínimo de qualidade. Isso é real. Isso é real. É o que está acontecendo hoje. Afinal, o público já conhece a música. Para que gastar dinheiro com a qualidade, se eles são bregas, cafunas e estão fora da mídia? Muitos artistas sequer são avisados do lançamento de coletâneas de sua obra, como se não bastasse a denúncia de roubo nos direitos de intérprete e de autor. São lesados ainda com as histórias que montam ao seu respeito, passando por cima da honra e do direito do consumidor que compra caju com sabor de manga. Alípio era gênio. Assim, o músico e produtor Manuel Cordeiro define Alípio Martins, ou Alípio Martins, compositor, cantor e produtor da gravação, em entrevista para a revista Seleta de Belém. Eu continuo achando, até hoje, que ele foi o cara mais criativo e visionário dessa turma toda. Manuel Cordeiro faz referência à geração musical do norte dos anos 70 e 80, especialmente. Um gênio no estilo do americano King Fonley, cantor, compositor, mas, principalmente, mestre dos estúdios. Nascido em Belém em 13 de junho de 1944, aos 18 anos, fugiu de casa sem dinheiro e viajou de navio como passageiro clandestino para o Rio de Janeiro. Depois, viveu um período de sua vida nos Estados Unidos, de onde foi deportado. Na volta ao Brasil, grava em inglês sob o nome de Vic Mackenzie, imitando James Brown. O Alípio era doido de pedra, era rock and roll de verdade, diz Manuel Cordeiro. Nos anos 70, ele apostou em ser o rei do carimbó, lançando uma série de 4 discos sob esta alcunha, entre 1973 e 1976. Em 1969, mas iniciou a carreira ainda nos anos 60, em 1969,
com um disco auto-intitulado Hoje é Dia de Seus Carinhos, de 1971. Antes de enveredar pelo brega, ainda gravou um disco conceitual, O Homem Pássaro, em 1978, sob o pseudônimo de Patrick. O segundo disco da série, Rei do Carimbó, gravou a música Piranha, dos grandes hits da história da música popular do norte do Brasil. Na época, a música ganhou clipe na TV Globo, com Alípio cantando e participação dos Trapalhões. Mais recentemente, o também paraense Felipe Cordeiro gravou sua versão tributo para a música. Entre seus maiores sucessos ainda estão Garota, Onde Andará Você e Farinhada. De volta para Belém, associou-se a Carlos Santos na gravação, tornando-se um dos produtores mais geniais da história da música popular brasileira. Segundo muitos dos artistas produzidos por ele, Alípio era um mestre do estúdio, espécie de George Martin do Norte, o que lhe rendeu 5 discos de ouro por produções, além de outros 12 discos de ouro, 8 de platina, 1 platina duplo, totalizando quase 5 milhões de unidades vendidas. Em discos e na produção, foi um dos expoentes da lambada e do brega que imperou na região amazônica, norte e nordeste do Brasil nos anos 80. Alípio Martins morreu em 24 de março de 1997, vítima de um câncer no estômago. Em sua longa carreira de compositor, cantor e produtor, deixou mais de 20 LPs e CDs gravados, além de vários compactos. Carmen Silva começou a carreira na segunda metade da década de 1960, gravando compactos com modesta repercussão. O sucesso popular veio para Carmen somente no início dos anos 1970, década áurea da carreira da artista. Já em 1971, a cantora emplacou nas paradas nacionais o sucesso Adeus, Solidão, versão em português de Newton Miranda, para Pickin' Up Pebbles, de John Curtis, de 1969. Ao longo dos anos 1970, Carmen driblou a pressão para gravar samba, feita pela indústria fonográfica em cima das cantoras negras, e seguiu sempre na linha popular romântica, lançando pela gravadora RCA álbuns como Carmen Silva, de 1971, A Pérola Negra, de 1973, Cantem Comigo, de 1974, Carmen Silva, de 1976, Carmen Silva, de 1977 e Eu Sempre Vou Te Amar, de 1979. Disco do qual saiu o sucesso Espinho na Cama, que veio a se tornar uma série de hits populares como Amor com Amor se Paga. Carmen Silva gravou regularmente nos anos 1980, década na qual se transferiu na segunda metade para a gravadora RGE. A partir dos anos 1990, contudo, as portas do mercado fonográfico começaram a se fechar para a cantora, que adotou repertório religioso a partir de 2002, 10 anos após a edição do último álbum com canções populares. Carmen Silva pertenceu a uma categoria de intérpretes valorizados pelo povo brasileiro em determinada época, mas que, passado o período áureo da carreira, são progressivamente esquecidos e, pior, passam a ser ignorados pelas histórias oficiais da música. A cantora mineira Carmen Sebastiana de Jesus, que nasceu em 22 de março de 1945, conhecida pelo nome artístico de Carmen Silva, sai de cena aos 71 anos. Mas fica na história da música do Brasil como uma das vozes das canções pautadas pelo romantismo mais popular, segmento que gerou hits e lucros para a indústria do disco nos anos de 1970. O nome de Carmen Silva, morta na cidade de São Paulo, vítima de parada cardíaca provocada por tromboembolia, certamente jamais vai aparecer com destaque nos livros e documentos oficiais sobre a música popular do Brasil. Mas a voz e o repertório da cantora reverberaram nos corações do público do chamado Brasil Profundo,
que ignora as normas de bom gosto ditadas por críticos musicais.